Paz do Senhor, meus irmãos. Oséias mais uma vez aqui. Sou o diácono da Igreja Assembleia de Deus e venho aqui mais uma vez reafirmar o que eu coloquei em um vídeo, dizendo que o Senhor Jesus só voltaria, a igreja seria arrebatada após a grande tribulação, ao contrário do que eu aprendi a vida inteira, né, na teologia assembleana da qual eu pertenço, Igreja Assembleia de Deus. E eu tive alguns questionamentos de alguns irmãos dizendo que que aqueles fatores lá, aqueles fatos descritos por Jesus em São Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, seria algo que aconteceria pelo fato da volta da segunda vinda de Cristo e não do arrebatamento, que aquilo não era o arrebatamento. Eu, porém, não vejo outro arrebatamento na Bíblia, outra forma de descrição do arrebatamento na Bíblia, né? Porque caso não seja aquilo lá o arrebatamento da igreja, Jesus então ocultou o arrebatamento dos seus discípulos. E os seus discípulos foram que deram início à igreja. Não dá para tratar os discípulos como Israel e não a igreja, porque os discípulos é que iniciaram a igreja. Interessava para Jesus informar os discípulos, porque ali a interrogação foi dos discípulos. Era uma curiosidade dos discípulos como igreja, porque a igreja começou lá com os discípulos. Então, Jesus estava falando sim do arrebatamento da igreja. E alguns irmãos disseram, mas isso aqui se trata da segunda vinda, se trata, isso aí vai ocorrer, né? Isso não é o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Então vou mostrar para os irmãos um texto aqui que vai dizer que não é assim que está escrito. Isso aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 51, e vai dizer assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha aí, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos o quê? Arrebatados? Não, transformados. Até porque, meus irmãos, é impossível alguém ouvir toque de trombeta, alaridos de anjo, num piscar de olhos, que é frações de segundo. Então, essa teoria de que o arrebatamento ocorrerá num piscar de olho é totalmente antibíblica. Não está isso aqui na Bíblia. Está falando que nós seremos transformados e não arrebatados. Então, e falo isso, meus irmãos, com muito temor de Deus, porque tenho orado ao Senhor e pedido ao Senhor que o Senhor me revele o que está para acontecer, porque o arrebatamento do Senhor pode ocorrer depois, assim como antes. Eu não posso afirmar com 100% de certeza que será depois que será antes da grande tribulação, assim como não posso afirmar que será depois. Mas pelo menos uns 95% de certeza deixa clara a palavra que ele acontecerá depois. Tem muitos mistérios que nós só vamos descobrir quando acontecer, mas a Bíblia é bem clara em dizer que todos esses acontecimentos acontecerão, né? Que o anticristo vai se manifestar primeiro, eu vou ler aqui para os irmãos alguns textos, eu vou ler aqui também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, deixa eu ver se eu estou certo, se é o capítulo 4 ou 3 aqui. No capítulo 4, no verso 16 e o 17, que vai dizer assim: porque o Senhor descerá do céu com alaridos e voz de arcanjo, e com trombetas de Deus. Então não tem como você ouvir um toque de trombeta no piscar de olhos. E os que, olha só que Jesus está falando do arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Tá vendo que Jesus está falando do arrebatamento?
é o que o apóstolo Paulo está falando do arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, assim como assim estaremos com o Senhor, sempre com o Senhor. Veja que ali o apóstolo Paulo, em Coríntios, o apóstolo Paulo fala que num piscar de olhos a igreja será, os mortos ressurgirão e os que estiverem vivos serão transformados, né? E aqui ele vai falar a mesma coisa, né? Só não vai falar no piscar de olhos, vai falar que os mortos ressurgirão, né? E os que tiver vivos serão arrebatados juntos, né? Não fala dessa transformação aí, mas lá mostra claramente que a transformação é exatamente o que acontecerá num piscar de olhos. É a transformação. Agora vamos para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses aqui, Tessalonicenses, né? Tessalonicenses, no capítulo 2. Olha que o apóstolo Paulo vai falar aqui, ó. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela vossa reunião com Ele, que vos não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, quer como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Claramente aqui o apóstolo Paulo falando que o arrebatamento só vai acontecer depois que a apostasia se manifeste e o homem do pecado, né, o filho da perdição. Então, o que é apostasia? É quando ele vai sentar no lugar de Deus, no lugar de Jesus, no trono em Israel, e dizer: eu sou Cristo. Isso é uma apostasia, é se colocar no lugar de Deus, no lugar de Cristo. Então, isso é apostasia, né? O homem do pecado e o filho da perdição. Isso já deixa bem mais claro que é o anticristo. E o Paulo está falando aqui que Cristo, né? Que o dia de Cristo, né? Só vai acontecer após, né? Que é o arrebatamento. Só vai acontecer após a manifestação da apostasia do homem do pecado. Então, meus irmãos, tá claro na Bíblia que o arrebatamento acontecerá após a grande tribulação. E por que eu estou enfatizando isso nesses dias? Porque, meus irmãos, nós estamos com o pé na grande tribulação. Provavelmente a grande tribulação, ou a tribulação, comece, né, porque será dividida em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, e provavelmente os 3 anos será a tribulação e a grande tribulação depois dos 3 anos e meio, nos últimos 3 anos e meio, mas acontecerá, né? Provavelmente iniciará agora em 2023. Se você pesquisar sobre a Agenda 2030 da ONU, você vai ver que lá há uma conspiração contra a humanidade. Essa Agenda 2030, ela tem como objetivo uma espécie de purificação ao ponto de vista das Nações Unidas ou da nova ordem mundial, aonde eles querem que todas as pessoas façam parte da mesma mentalidade de um mundo, né, corporativo, de um mundo desenvolvido sem empecilho. E o grande empecilho para que aconteça essa mudança no mundo é a fé. Então eles estão dispostos, e você vai ver muitos vídeos sobre Illuminatis, a conspiração contra a humanidade para eliminar grande parte da humanidade, já está há muitos anos
nas redes sociais, né? E hoje, né, essa agenda 2030 ela vem com essa finalidade, né? Estão dispostos a eliminar da Terra tudo aquilo que não contribui para um desenvolvimento ao contento, ao ponto de vista, né, que eles entendem como o que eles querem que realmente aconteça a partir de 2030, que seja já um mundo moderno, uma nova ordem mundial, onde haja, né, um desenvolvimento moderno que não tem esse tipo de empecilho. E a fé, né, das pessoas é uma das coisas que vai se opor a isso, e eles sabem disso. Outra coisa, eles não querem pessoas adeptos dessa ou daquela crença. Eles querem pessoas adeptos do dinheiro, do desenvolvimento. Então, a fé, pessoas também de conduta leviana, como marginais, criminosos, ladrões, eles querem eliminar esse tipo de pessoas que eles entendem que será um empecilho para o bom andamento do novo mundo que eles querem colocar, certo? Então tá para acontecer. Se você somar de 2023, onde começa o novo governo, né, eleições agora em 2022, 2023 inicia um novo governo, até 2030 são 7 anos. 7 anos ao ponto de vista das nações, da Organização das Nações Unidas, 7 anos de purificação, o que nós entendemos pela palavra de Deus, que é a grande tribulação. Então é por isso que eu estou enfatizando isso. Tenho buscado no Senhor, tenho orado pedindo ao Senhor entendimento, revelação da sua palavra, e o que eu consegui entender, né, do arrebatamento foi voltar atrás daquela ideia de que seremos arrebatados antes e ver essa palavra como ela está descrita aqui, porque eu vejo a Bíblia, como uma palavra simples. Você lendo todos os textos dos evangelhos, Marcos 13, Mateus 24, Lucas 21, e esses textos que nós acabamos de ler, e outros textos que ainda tem, que não dá tempo de a gente falar nesse vídeo para não ficar muito comprido, você vai ver claramente Jesus apresentando, né, o modelo da sua vinda, como será a sua vinda, e os acontecimentos que seriam pré-aconteceriam, que aconteceriam antes da vinda do Senhor. E é isso que eu estou aqui para mostrar para os irmãos, que nós devemos se preparar, não apenas para ser arrebatados, mas para enfrentarmos tempos difíceis, porque quem hoje está correndo atrás das riquezas, das coisas materiais desse mundo, o anticristo vai chegar e vai dar um sopro nos seus bens, de forma que todos os seus esforços foram em vão. É isso que vai acontecer, e é por isso que eu estou aqui falando. Peço aos irmãos a compreensão, e pode manifestar a sua posição contrária ou a favor, porém analise bem os textos, né? Porque estamos prestes a entrar na grande tribulação. Se a ideia de que Jesus arrebata a igreja, que para mim seria uma bênção, eu torço muito para que isso aconteça, mas eu não consigo ver isso claramente na Bíblia. Só vejo claramente Jesus e os apóstolos falando que Jesus voltaria, arrebataria a igreja depois da grande tribulação. Então, se Cristo for se confirmar a teologia assembleiana de que Cristo volta, arrebata a igreja antes da grande tribulação, isso provavelmente acontece nos próximos dias, talvez até o final do ano, porque provavelmente em 2023 inicia a grande tribulação. É 100% de certeza? Não é, não posso afirmar com 100%, mas tem grande chance disso acontecer. Mas José está dando uma data para a vinda de Cristo? Não estou dando a data,
Mas Cristo disse que o dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Porém, não falou de ano e nem de meses. Então, pode acontecer agora em 2022, se confirmar que a grande tribulação inicia de 2023 e for após a grande tribulação, 2030, 2031. Então, o arrebatamento pode acontecer. Mas isso só para deixar um ponto mais de curiosidade para os irmãos. Mas o certo é que nós estamos nos últimos dias, não tenha dúvida disso. Então ore, busque o Senhor, se prepare, porque esse é o momento final da igreja na face da terra, com certeza. Pesando isso em 2000 anos de história da igreja, se faltam apenas um ano ou 7 anos, estamos nos momentos finais. Um abraço para todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.